você que está adorando a Deus conosco. Quero te convidar a meditar no santo texto da Bíblia e pedir que você que queira compartilhar esse momento com alguém que você avalie que precisa, faça. Nós estamos aqui aceitando os convites agora. Temos no momento 70 pessoas ao vivo e eu quero passar por um momento especial da palavra. O nosso culto ele tem um modelo reduzido. Eu quero aqui fazer algumas considerações antes da palavra. Saudar a todos com a paz de Cristo. Apresentar para quem não conhece, é pouco provável que não conheça, aqui é o pastor Demuel. Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Eu que te falo sou o pastor Demétrio e nós estamos hoje aqui por uma orientação, por uma determinação do governo do Distrito Federal. Nós não estamos nos reunindo em culto na igreja, cada irmão está na sua casa. Nós estamos sendo obedientes, manifestando o nosso amor com o próximo também, na medida em que a ausência desse contato significa cuidado com essas pessoas. E é por essa razão que aqui estamos. Queremos louvar a Deus pela tua vida, você que tem cooperado com essa obra, você que é parte da fundação dessa igreja. A nossa igreja aqui em Brasília ela tem um pouco mais de um ano. Deus nos trouxe aqui, desde então tem sido um instrumento para alcançar vidas. E nem mesmo esse momento de caos, de dores, de preocupações vai ser suficiente para parar essa obra. Então, por essa razão nós estamos nessa live que contamos com a presença dos irmãos com alegria. Eu quero aqui deixar registrado, em nome da igreja, a nossa gratidão a todos os profissionais de saúde e a todas as pessoas envolvidas no cuidado com a população que tem buscado ajuda por conta desse vírus que tem assolado o planeta Terra. Deixo também as condolências, em nome da igreja também, a todas as famílias que hoje choram, as famílias que, dados da Organização Mundial de Saúde, dão conta de que 13 mil pessoas morreram. Então, até o dia de hoje, 13 mil famílias choram a perda dos seus entes queridos. Nós queremos dizer que nós temos chorado também, nós temos orado para que Deus cesse essa peste, esse vírus que tem mudado a rotina, que tem trazido pranto para as nações, especialmente para a Itália, ali na Ásia, na Europa como um todo e agora na América e mais especificamente no Brasil. E considerações à parte, nós queremos orar e em ato contínuo estaremos meditando um texto que Deus propôs no nosso coração para a noite de hoje. Pai, eu quero apresentar a vida de cada um que se põe a ouvir essa palavra que é tua. Quero rogar a Deus que tu visite cada uma dessas famílias que choram, que o teu Espírito Consolador traga o consolo, traga o refrigério, traga o conforto, a fim de que a dor dos corações enlutados não sejam para mais morte, mas para saudade e para reflexões daquilo que tu tens para nós. Perdoa os nossos pecados, que o teu Santo Espírito nos conduza agora à tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, a fim de que sejamos alimentados nessa noite. Para tanto, eu peço perdão dos meus pecados e peço que tu me use como um instrumento nas tuas mãos, a tua igreja que me acompanha. Em o nome de Jesus. Amém. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Vou lhe dar aí alguns segundos para você fazer isso. Eclesiastes, capítulo de número 7. Um texto oportuno. Confesso que os últimos dias foram de relativa preocupação, de cuidado. Nós temos tomado cuidado. A Bíblia fala que a gente deve vigiar. E a vigilância ela antecede a oração. Nós temos vigiado. Mas na nossa humanidade também temos nos preocupado.
E Deus me levou a esse texto, um texto que tem falado muito comigo nos últimos dias, e eu quero compartilhar contigo. Eclesiastes capítulo de número 7, 2 versos somente, que diz assim: melhor é ir à casa aonde há luto, do que ir à casa aonde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Verso 3, e aqui eu encerro: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Talvez você que tenha ouvido essa palavra esteja pensando, num momento de tanta dor, de tanto choro, de tanta preocupação, de medo, de pânico, as pessoas sequer estão encontrando umas com as outras, dada o medo que há da morte. Você pode se pensar, como pode? Quem escreve isso é Salomão. Salomão escreve isso numa fase da vida dele, em que ele compreende algumas coisas que ao longo da vida ele não tinha até então compreendido. Um homem extremamente sábio, a Bíblia vai chamá-lo de o mais sábio, o mais inteligente. E ele nos faz uma afirmativa, e é importante lembrarmos, amados, que essa fala de Salomão, ela é uma instrução de Deus para nós. Interessante que ele nos diz que melhor ir numa casa onde há luto, do que numa onde há banquete. Em outras traduções, em uma onde há festa. Ele não diz que não é bom uma casa onde há festa. O que inicialmente eu digo que é bom nos festejarmos, é bom nos alegrarmos, é bom regozijarmos, é bom celebrarmos, mas ele faz uma afirmativa, e sobre a qual eu quero me debruçar, que ele diz que melhor é estar numa casa aonde há luto. E isso não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta. Quando eu me pego pensando nesse texto, eu me lembro que Deus, quando cria o homem, o fez para desfrutar de coisas extraordinárias. Se voltarmos no Éden, vamos ver que Deus criou todas as coisas, e ali ele idealizou dias extraordinários a Adão. Mas o pecado, ele traz a deturpação, a desconstrução de um projeto que Deus tinha. Mas Deus não se dá por vencido. E a partir de então ele libera uma palavra que, por o pecado de um, todos estariam condenados, mas por causa de um, todos seriam absolvidos. Jesus Cristo justo. E esse que vem nortear a vida da humanidade, esse que vem, que ele diz certa feita: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Jesus, ele vem trazer para o homem o norte, ele é a palavra, ele é o pão vivo que desceu dos céus. E nessa palavra há uma orientação de Deus para nós, qual seja compreender. Quando estamos no luto, amados, nós nos pomos a pensar acerca da vida, de quão breve ela é, de quão frágil. Tiago vai escrever em um dado momento que, ao invés de dizermos faremos isso ou aquilo, iremos para uma cidade, iremos trabalhar, ganhar e depois voltaremos, devemos dizer: se Deus nos permitir, faremos isso ou aquilo. Aleluia. O que Salomão está propondo, amados, é que nós entendamos que nós não temos todo o tempo do mundo, que nós entendamos que há caminhos que nos parecem bons, mas o final desses caminhos não são caminhos bons, são caminhos de morte. E exatamente no momento de morte, hoje o planeta reflete, 1 bilhão de pessoas, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, hoje estão em quarentena dentro das suas casas. E se perguntarmos a essas pessoas quais são os pensamentos que mais pairam, o primeiro deles, a preocupação com a morte. E a preocupação com a morte, amados, traz uma reflexão sobre a vida e a vida que levamos. E exatamente o que o Senhor quer nessa noite provocar em nós, a reflexão da vida que temos.
a reflexão da vida que levamos, se uma vida pautada nas orientações de Deus, sabendo que o tempo presente, ele é breve. A Bíblia diz que a nossa vida ela é como uma brisa. Muitos desses que hoje fazem parte das estatísticas não acreditavam que seriam um dado, não acreditavam que seriam alcançados. Mas a Bíblia diz que a nossa vida é como uma brisa. Hoje estamos, daqui a pouco não estamos mais. E por isso hoje Jesus nos convida a meditarmos. No momento de luto nós refletimos quão breve é a nossa vida, quão passageira, e o que temos preparado. Lembro-me de uma história que conta de um advogado que por muitos anos foi muito aplicado no seu trabalho, e depois de acometido de uma enfermidade para a morte, ele convida o seu filho para fazer o caminho até o seu trabalho. Ele estava fraco e ele é acompanhado pelo seu filho. Qual foi a surpresa dele ao passar pelo parque, que era o caminho que ele fizera ao longo de 25 anos de trabalho? E ele disse ao seu pai, ao seu filho: meu filho, olha como esses pássaros estão bonitos cantando, olha como essa vegetação está verde, as flores florescem, olha como esse parque está bonito. E aquele filho, ouvindo todas aquelas declarações do pai, esperou acabar o parque. Ele vira para o pai e disse: pai, há 25 anos que o senhor passa nesse parque, saindo de casa, indo para o escritório, e esse parque sempre foi o mesmo. E aquele pai percebeu que por muitos anos da vida dele, ele tinha deixado passar coisas importantes, e era exatamente no momento de morte, caminhando para a morte, que ele parou para refletir na beleza das coisas, daquilo que tinha à sua volta. O que Deus te deu? O que Deus tem colocado à tua volta? Reflita sobre isso hoje, acerca da tua casa, do teu casamento, da relação com os teus filhos, do ministério que Deus te chamou para fazer. Isso é vida. E é no momento que nós estamos observando o mundo morrer, que nós precisamos refletir que vida devemos viver. E eu quero te dar a vida de Deus, a vida que o Senhor preparou para nós. Qualquer outra vida aparentemente vai nos revelar mais cedo ou mais tarde como um prejuízo. A dor traz reflexões e mudanças de comportamento. Uma história semelhante aconteceu no Egito, quando Deus estava tirando os hebreus do Egito, na última praga, a morte dos primogênitos. Se você tiver curiosidade, leia Êxodo capítulo de número 12. Quando Deus institui a Páscoa, Ele dá orientações para que o povo comesse do cordeiro, e deu orientações também para que o sangue do cordeiro, ao ser sacrificado, fosse colocado nos umbrais, nas ombreiras da porta, de maneira que naquela noite, quando a morte passasse pelas casas, quem tivesse o sangue do cordeiro nas portas não conheceria a morte. Aquele animal apontava para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, que te protege. Nós estamos falando de morte, mas eu preciso te lembrar que o guarda de Israel é o que guarda a tua casa, aquele que não dorme, aquele que não falha, aquele que não descansa, que não perde uma batalha. É o sangue dele sobre a tua casa que te guarda. O salmista vai nos dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, há um trabalho que devemos ter, mas se não for Ele trabalhando, o nosso trabalho não é suficiente. E voltando ao Egito agora, nós vamos observar que a morte dos primogênitos é a última das 10 pragas. E conforme Deus prometera, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que Deus prometeu, Ele cumpre. E ao amanhecer daquele dia, Deus cumpriu mais uma das suas promessas. E o primeiro
de todas as famílias, o primeiro de todos os animais, morrera. Houve pânico no Egito, e ali aquelas pessoas reconheceram que Deus era Deus, de que com Deus não se brinca. E qual foi a surpresa, amados? Se você tiver curiosidade, eu te peço, abra também comigo no livro do Êxodo, capítulo de número 12. Nós estamos falando sobre morte, e parece que morte é prejuízo. A Bíblia diz, Paulo certa feita, que o viver é Cristo e morrer é ganho. Aleluia. Nós aprendemos que morte é perda, porque desde pequeno fomos programados a ganhar. Mas no reino de Deus, a matemática é diferente. Aquele que quiser ser grande, que seja o pequeno. Aquele que quiser ser o Senhor, que sirva. Aquele que quiser juntar, que doe. Aleluia. E aquele que quiser viver, que morra para Cristo. Em Êxodo capítulo de número 12, ainda falando dessa história que se deu no Egito, diz assim a palavra de Deus, no verso de número 38: e subiu também com eles uma mistura de gente, e ovelhas, e vacas, uma grande multidão de gado. Para ganharmos tempo, eu não vou ler toda a história, te convido a fazê-la, mas entenda essa expressão, uma mistura de gente. O que isso significa? É que algumas pessoas conseguiram compreender que a vida que tinham até então, alguns egípcios, alguns daqueles que até então não serviam a Deus, reconheceram que sem Deus eles não poderiam viver. Aleluia. A morte nos ensina que há alguém que é vida e vida eterna. Nessa noite, nós queremos dizer para você que a morte, até a dor da morte vai passar, mas tem algo eterno que não passa, as palavras do Senhor. Talvez você esteja experimentando outro tipo de morte, a morte financeira. Talvez você tenha sido demitido por causa do caos, talvez você tenha perdido a saúde, talvez você esteja contabilizando a morte dos sentimentos, porque está com um problema conjugal, um problema com filhos. Não sei qual é a morte, mas hoje, no dia em que estamos falando de morte, nós queremos liberar uma palavra de vida sobre a tua casa. Nós queremos dizer que Salomão vai dizer que melhor é ir numa casa onde há luto, e ele não está dizendo isso para aqueles que morreram. Não, é exatamente para aqueles que estão vivos na casa onde há luto, naqueles que estão sofrendo, que têm a oportunidade ainda de reconhecer, de ter uma mudança de vida, aleluia, e experimentar a vida eterna. Jesus, quando esteve certa feita em um dos seus discursos dentro de uma casa, a casa estava cheia e Jesus pregava, a casa lotada, e chegam 4 jovens levando um paralítico, e eles tentam levar aquele paralítico até Jesus, e diz a palavra que a casa ela estava cheia. Eles pegam aquele paralítico agora, movidos por um grande amor e por uma convicção de que Deus podia mudar a história daquele paralítico, eles levam até o telhado, e numa demonstração de desespero, eles começam agora a arrancar as telhas. Oh, aleluia. Amados, como eu tenho visto demonstrações de amor nesses últimos dias, como a morte tem mudado a vida de pessoas, a solidariedade, a preocupação de gente que tem emprestado tempo, que tem orado, gente que tem ofertado, gente que tem ido para as ruas comprar gêneros para idosos, para que eles não saiam às ruas. A morte revela para nós coisas que estavam adormecidas. E aqueles jovens agora, eles levam o paralítico para cima do telhado, e eles começam a arrancar as telhas e descem a maca, descem o lençol. E qual foi a surpresa? Diz a palavra que Jesus, olhando e vendo a fé daqueles homens, não foi a fé do paralítico, aleluia, ele diz ao paralítico: os teus pecados são perdoados, aleluia. E aí
Pensemos bem, aquele paralítico, ele não estava preocupado com pecados. Aqueles jovens queriam a saúde, aqueles jovens queriam a cura daquele paralítico. E aqueles religiosos que estavam ali à volta disseram que é ele para dizer que perdoa pecados. Jesus, ouvindo o que passava no coração deles, e eu quero te dizer uma coisa: Jesus sabe o que está dentro do seu coração, ainda que você não verbalize nada para ninguém. E Jesus, conhecendo aquilo que passava no coração deles, ele disse: olha, para que saiba que o Filho do Homem tem poder não só para perdoar pecados, mas também para dizer ao paralítico: levanta e anda. Ele disse: olha, levanta e anda agora. Aleluia. Aleluia. A cura, a bênção, a provisão. Mas observem que havia uma prioridade para Cristo. Nós estamos orando por pessoas, das quais algumas serão curadas. Ao longo da minha vida eu aprendi isso da forma mais dura. Algumas pessoas serão curadas, outras serão recolhidas pelo Senhor. Importa que nós entendamos que aqueles que estão em Cristo, ainda que estejam mortos, viverão. Aleluia. Assim como Jesus disse. Aleluia. Entenda uma coisa, aprenda isso, você que nos ouve. Não perca essa oportunidade, você que está afastado, você que nos ouve, você que vai receber essa gravação, essa live, essa pregação. Entenda que Deus pode mudar a realidade da sua vida, Ele pode te dar uma nova história, mas muito mais que isso, Ele já te deu a oportunidade de você adentrar por uma porta estreita, mas que te conduz à vida eterna, porque larga e espaçosa é a porta que nos conduz à perdição, à morte, e Ele é vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, disse o Senhor. Qual é a morte que você está experimentando? Qual é a preocupação? Não estejais ansiosos por coisa alguma, apresente diante de Deus, e lembre-se que esse momento hoje é momento de reflexão, que nada foge do controle de Deus, e que Ele é o dono da vida. Você que ouve essa palavra, você que andou por muitos caminhos, você que tem chorado por algumas questões, você que está num velório talvez emocional, num velório financeiro, você que deseja voltar para o Senhor, eu quero te convidar ainda nessa live, sinalize, faça um gesto com suas mãos, que nós iremos orar pela sua vida. Você que está nos ouvindo, você que está ansioso em casa, saiba que o Senhor tem trabalhado em teu favor, que Ele não perde uma batalha, mas Ele quer muito mais que isso. Aleluia. Ele quer dar vida eterna, Ele quer mudar. Jesus veio para que tenhamos vida e vida eterna, e esse momento é oportuno em que falamos de morte, para que meditemos acerca da vida que Deus quer que tenhamos. Qual é a vida que você tem levado? Se hoje Jesus pedir a sua vida, o que tu tens preparado para entregar a Ele? Aleluia. Caroline Oliveira, você quer voltar para Jesus? É isso que eu entendi, suas mãos estendidas. Diga sim, que nós iremos orar pela sua vida. Se mais alguém deseja voltar para Cristo e experimentar a vida que Ele tem, aleluia, sinalize, porque nós iremos orar pela sua vida agora. Amém? Carolina Oliveira, glórias a Deus. Conhece, pastor? Carolina Oliveira. Eu gostaria nesse momento de convidar a igreja para sinalizar, para levantar uma de suas mãos. Nós iremos orar agora pela vida da Carolina Oliveira. Carolina, não sei qual é o luto. Aleluia. Orar pelo irmão Antônio. Amém. Esposa do Vitor, pastor. A Carol. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Oh Deus. Irmã Lani, vamos orar por ele. Vamos orar pelo irmão Antônio agora.
Orar pela irmã Carolina, Carol, glórias a Deus. Irmã Pamela Nascimento, glórias a Deus. Santo é o Senhor. O Espírito Santo está falando. Glória a Deus, irmã Isabel. Eu creio. Ele levantou a mão aí também. Glórias a Deus. Irmão Antônio. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, a irmã Lucinéia aí quer voltar também. Oh, aleluia. Irmã Lucinéia. Voltar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. Eita, aleluia. Glórias a Deus. Aleluia, Irmã Lucinéia, irmã Carol, irmã Pamela, irmão Antônio, glórias a Deus. Nós iremos orar agora pela vida de vocês. Oh, eterno, justo e fiel, glórias a Deus. Nessa noite, nós queremos apresentar a vida do irmão Antônio, a vida da irmã Lucinéia, da irmã Pamela, da irmã Carol, rogando, Deus, que o teu Espírito Santo, que fez a obra redentora, aleluia, agora faça a obra, Deus, reconciliadora, que o nome seja escrito no livro da vida, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia. Que nome do irmão Antônio ali na Pensilvânia, nos Estados Unidos, da irmã Lucinéia, da irmã Pamela, da irmã Carol. Oh, aleluia. Oh, visita também o irmão Atos. Oh, Deus, em o nome de Jesus Cristo, nós queremos, Deus, que tu seja com cada um dos teus filhos que nos acompanham nessa live, a fim de que a tua palavra se cumpra, posto que a tua palavra nos diz, Deus, que tu és poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou do que pensamos. Oh, Arabassuri, oh, aleluia, Deus, muito pode a oração do justo em seus efeitos. Ore, igreja, para que Deus cesse. Ore, Deus, para que Deus feche a boca do leão, feche a sepultura e dê a vitória para a glória do teu nome, ó Deus. Ó Deus, nós queremos rogar que esses nomes sejam escritos no livro da vida. Oh, aleluia. Mas queremos também apresentar a nação brasileira, Pai, os nossos idosos, ó Deus, aqueles que ajudaram a construir essa nação, Pai. Oh Deus, quantos idosos agora, eu falo da minha mãe, de tantas mães, de tantos pais, no Brasil e fora. Oh Senhor, tenha misericórdia, Deus, e derrama, Deus, derrama, Pai, a cura. Traga, Deus, a bênção sobre a nação brasileira, sobre a nação norte-americana, sobre a Europa, sobre o continente americano, a Ásia, o planeta Terra, Deus. E muda a sorte, Pai. Mas nós compreendemos, Deus, que essa humanidade não será a mesma, Pai, em o nome de Jesus Cristo, assim como foste com a morte de Cristo, que mudou o curso de uma história. A morte de Jesus trouxe a reflexão e a salvação para a humanidade, Pai. Nós queremos pedir agora que a morte desse povo, que essas mortes também tragam, Deus, aleluia, a compreensão, Deus, aleluia, da vida que tu espera que tenhamos em Cristo Jesus.